Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá a todos os meus colegas participantes do oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Me chamo Lucy Victoria Chmielowski, sou graduada em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário, também da Unicentro, no Brasil, certo? Então, hoje a minha apresentação, ela parte do título Entre o Trauma e a Urgência, uma análise do presentismo na narrativa historiográfica do Brasil sobre o Haiti contemporâneo. O artigo apresentado, ele parte de um trabalho de revisão bibliográfica que eu realizei no início do mestrado, buscando entender quais os campos estavam sendo estudados na historiografia brasileira quando o assunto seria o Haiti. Então, esse levantamento, ele consistiu no mapeamento dos trabalhos realizados entre 2010 a 2025 sobre o tema Haiti, né? Então, o exercício historiográfico, ele perpassa necessariamente o interesse do pesquisador em realizar pesquisas sobre um determinado tema, né? A história, ela é atravessada por outras condicionantes estruturais, epistemológicas, ou até institucionais que podem orientar o olhar do pesquisador ou focar em determinados temas, né? A história, ela também passa por um processo de, como campo do saber, ela querer deter um poder sobre, né, a noção de poder aliada à perspectiva do Foucault, em que o poder do saber, ele é responsável por conectar um determinado grupo, instância, instituição, como detentor da verdade sobre certo tema, né, sobre aquela narrativa. A história é um campo que produz narrativas, é um campo que produz representações. Então, a maneira com que a história se posiciona, a maneira com que a história produz eloquências sobre determinados temas e, em contraponto, produz silenciamento por outros temas, é uma maneira de manejar esse poder, né? A narrativa histórica, então, ela passa a ser entendida como um mecanismo ou de eloquência ou de silenciamento de determinados temas, locais e, né, também representações. Durante o levantamento bibliográfico, ele foi um trabalho muito extenso, pois dentro dos grupos de pesquisa, né, foram analisados principalmente o Google Acadêmico e as plataformas de periódicos da CAPES, tá? Então, dentro principalmente do Google Acadêmico, a busca de trabalhos, ela é muito vasta e ela não necessariamente pode ser feito um filtro de apenas materiais produzidos por historiadores, né, já que nós aqui estamos falando de produção historiográfica. E foram observados durante esse levantamento que outros campos de pesquisa fazem muita pesquisa sobre o Haiti de diversos temas, né, como a sociologia, a antropologia, a letras, a antropologia, as ciências sociais, o direito. O Haiti é um tema muito mais recorrente dentro dessas outras áreas do que na área da história, né? As produções de história, elas acabaram sendo um número muito menor do que dentro dessas outras áreas, né? O que já nos levanta a pensar o porquê a história talvez não esteja tão interessada em pesquisar temas relacionados ao Haiti quanto essas outras ciências, né? São um dos pontos levantados pelo artigo. A produção realizada de trabalhos realizadas sobre o Haiti no campo da história,
eu organizei ela em 3 eixos temáticos diferentes, né? Conseguimos perceber que o Haiti ele aparece em 3 períodos muito delimitados dentro da historiografia brasileira, né? Dentro desse marco temporal de trabalhos produzidos entre 2010 a 2025. Né? Por que eu trago, né, hoje o 2010 como esse ponto de início de análise? Porque 2010 é o período em que ocorre o sismo no Haiti e o Haiti ele passa a ter uma visibilidade mundial, né, nesse período. Então, a hipótese inicial que eu esperava dentro do levantamento é perceber um aumento, né, ou um ápice de trabalhos relacionados ao Haiti, um ápice de trabalhos relacionados a questões socioambientais, já que o terremoto foi um evento socioambiental muito marcante na história. Então, era a principal hipótese, né, do levantamento bibliográfico, que acabou, na verdade, não se confirmando. São poucos os trabalhos produzidos sobre esse tema. O primeiro, né, na verdade, eixo levantado nessa revisão bibliográfica foi de que o primeiro, ele se concentra na Revolução Haitiana e vários trabalhos tendo a Revolução Haitiana como objeto de pesquisa, mas também como citando a Revolução Haitiana como um marco muito grande no sentido de o Haiti é o primeiro país que pleiteou a sua independência da colônia, né? O Haiti nessa força da Revolução Negra. Então, o Haiti ele é evocado como essa força revolucionária, como esse agente glorioso das revoluções, e os trabalhos giram em torno, né, dessas temáticas. E realmente vários trabalhos, e o Haiti é muito citado dentro de trabalhos, por exemplo, sobre a Revolução Cubana. O Haiti é usado como exemplo também em trabalhos não tão próximos, não necessariamente sobre o Haiti, mas ele é muito utilizado. Né? Eu separo aqui na minha análise 4 obras, que são do João Vitor Valeriano, do Marco Morel, do Alexandre Almeida Marcuse e da Betânia Pereira, que vão falar que a Revolução Haitiana ela não é tratada dentro da história só como um evento militar, mas como uma disputa bem complexa sobre os sentidos da liberdade, da cidadania, né, que desafia essas fronteiras de colônia e metrópole. Então, esses autores, de maneiras diferentes, eles vão construir essa narrativa sobre a Revolução Haitiana e tem trabalhos muito eloquentes sobre isso. O segundo eixo, ele vai se dar 2 séculos depois, porque a história ela volta a ter interesse em pesquisar o Haiti a partir da MINUSTAH. A MINUSTAH foi uma ação de pacificação da ONU, feita em conjunto com o Brasil. O Brasil foi um dos principais atuantes nessa missão de pacificação do Haiti. Então, o retorno do interesse em pesquisar o Haiti, ele vai sair de 1804, da Revolução Haitiana, e retornar 200 anos depois, em 2004, quando o Brasil começa a atuar dentro do Haiti. Então, nós conseguimos perceber a primeira lacuna, que é uma lacuna de 200 anos de pesquisa. Não que não existam pesquisas sobre isso no Brasil, mas o número é ínfimo se comparado, né, realmente essas outras pesquisas. São muita pouca pesquisa realmente sobre esses 200 anos que sucedem a Revolução Haitiana e precedem a MINUSTAH, que é essa ação que o Brasil desenvolve no Haiti, certo? E o interesse dos historiadores, ele vai retornar pela terceira vez após a MINUSTAH, quando ocorre, por volta de 2010, quando ocorre o terremoto, mas não tendo o terremoto como objeto central da pesquisa. Mas quando, principalmente, os deslocados, os refugiados, os imigrantes vão começar a partir do Haiti e imigrar para o Brasil, né? Então, os trabalhos eles são voltados para a imigração dos haitianos,
sobre problemas sociais, mas não necessariamente trazendo aspectos socioambientais, mas sim tendo o terremoto como um marco, como uma causa. Então, o terremoto ele é tratado como acontecimento. Ele é um acontecimento que causa a vinda de muitos haitianos para o Brasil, e o excesso da vinda dessas pessoas vai dar um boom nessas pesquisas sobre imigração, sobre identidade, sobre permanência de haitianos no Brasil. E as principais autoras, né, que nós discutimos aqui que eu discuto, né, nesse terceiro eixo, vão ser a Fabiana Bezerra Nogueira, a Ludmila Mcia Pierre-Louis, a Thaís Staudt e a Kátia Silene de Couto, que fazem trabalhos relacionados principalmente imigração, permanência, a partir desses 3 eixos levantados, né, seja da Revolução Haitiana, da MINUSTAH e das demandas sociais dentro do Haiti, são esses 3 eixos, nós conseguimos perceber que a narrativa sobre Haiti ela é muito pautada sobre as tragédias. As tragédias vão ser o eixo central da trajetória haitiana. Por quê? Primeiro, a primeira tragédia ela vai se dar com a colonização. A segunda tragédia, ela se dá quando o Haiti, pós-revolução, entre aspas, não é capaz de se gerir de uma maneira pacífica e necessita de intervenção exterior, nesse caso do Brasil. Então, essa vai ser a terceira tragédia, a não capacidade do Haiti em se autogerir e fazer dar certo, tá? E a terceira tragédia, ela vai ser o ápice das demandas sociais, de uma pauperização extrema, de condições em que esses haitianos são forçados a sair do Haiti e ir para outros lugares. Essa é a terceira tragédia, o não poder permanecer nesse estado que está em ruína. Essa vai ser a terceira tragédia. E isso delimita a história do Haiti. O Haiti é entendido na historiografia a partir dessas tragédias. E não de realmente a sua historização, não da sua luta, não da sua trajetória, mas dessas tragédias que passam a história do Haiti. Ou seja, quando nós observamos a produção historiográfica brasileira falando do Haiti, a gente percebe que os trabalhos eles vão revelar uma narrativa que opera para também silenciar a agência política e a sofisticação estratégica e de organização desses revolucionários haitianos em realmente fazer uma nação que dê certo, porque essa narrativa ela é construída a partir dessas tragédias e que essa melhoria ela vem quando o exterior interfere dentro do Haiti, como se o Haiti não fosse necessariamente capaz de agir ali sozinho e tratar suas demandas internamente. Então, há realmente uma lacuna de pesquisas que falem sobre os desdobramentos políticos do Haiti entre esses 200 anos que existem, entre 1804 e 2004, e trabalhos que falem sobre o Haiti fora da perspectiva da MINUSTAH e fora da perspectiva da imigração, que não sejam só em torno de crises sociais, revoltas e assassinatos políticos, né? Sair dessa perspectiva de um Haiti voltado para a barbárie ou de um Haiti que não é possível explicá-lo sem associá-lo à tragédia, né? A trajetória haitiana ela é mais do que essas 3 tragédias. Que a história do Haiti ela possa ser explicada como realmente um encadeamento de conjunturas muito complexas, onde o passado e o presente eles se entrelaçam de uma maneira em que é possível que a história do Haiti seja entendida numa densa trama de permanências, de transformações e que vão definir essas estruturas sociais do Haiti. Diferente de realmente encadear a história do Haiti
e fechar ela numa jaula de essa nação nasceu de um, entre aspas, um fracasso político e por isso ela não pode continuar e não alcançará um sucesso civilizatório nos moldes, né, seja europeus. Enfim, e o meu trabalho completo vai estar disponível nas publicações do evento. Eu agradeço a participação de todos e quem assistiu. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.